Meu filho não come, o que eu tenho que fazer? Essa pergunta é super comum e a gente tem muita dúvida, a gente fica desesperado quando a criança não come. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês o que a gente deve esperar, que estratégias a gente tem que usar e pode usar com nossos filhos e até adequar nossas expectativas. Então assista até o final para vocês conferirem esse conteúdo. Meu filho não come, isso é uma das queixas mais comuns de consultório e muitas pessoas têm dúvida e ficam angustiados, muitos pais, porque afinal é muito difícil mesmo a gente não ver o nosso filho comer. E aí surge, a necessidade do pediatra trazer algumas coisas, trazer algumas ferramentas para a gente usar e fazer isso de forma melhor possível. Não é o objetivo, então, aqui, fazer o seu filho comer. Primeiro, a gente poder enxergar a situação de uma forma mais ampla, de uma forma um pouquinho mais descomplicada até. O que eu falo de princípio, para começar a conversa, é a gente adequar as expectativas. Então, o primeiro ponto é: será que a minha expectativa está sendo muito alta? Então você fala, meu filho não come. Será que ele não come mesmo? Não come nada? Ele não come nem uma colherzinha? Quanto que é o seu filho comer adequadamente? A gente espera um bebezinho que está em aleitamento materno exclusivo e vai começar a introdução alimentar lá com 6 meses, que ele coma muito pouco. Por quê? Ele acabou de sair do peito, ele sabe que o peito alimenta, ou se não está amamentando, se está com a fórmula infantil e tomando mamadeira, ele sabe que aquela fórmula, a mamadeira, vai alimentá-lo. E aquele brinquedinho sólido e que tem uma gosminha e que tem um sabor, um cheiro diferente, aquilo lá é uma coisa só de brincar. Então não necessariamente aquela experiência da criança com a comida, primeira experiência, vai ser tão positiva. Pode ser que a gente tente oferecer, seja deixando a criança explorar o alimento no cadeirão, com os alimentos ali no formatinho correto, ou que a gente tente oferecer com a colher e ele não aceite, vire o rosto, bata assim com a mão. Isso é super normal. Primeiro que a gente tem que entender é isso. Então, não espere que seu filho coma muito nesse primeiro momento. Ele está conhecendo, ele está aprendendo, ele precisa primeiramente entender se aquilo ele gosta, se ele acha legal. Então a criança, ela vai primeiro ver se ela toca aquele objeto, aquele brinquedo, que no caso é o alimento. Ele vai encarar como se fosse uma brincadeira. E depois ele vai encostar. Nesse encostar, ele vai sentir a textura, ele vai sentir a temperatura. Então, se for mais geladinho, se for mais sequinho ou algo em formato diferente. E aí, se a criança tolerar esse ato de pegar o alimento, de sentir, ela vai levar na boca. Na colher, a gente até pula um pouquinho essas etapas, mas a gente não deve nunca forçar a criança a comer, mas a gente vai levar a colher até aqui, a criança abrir a boca e ela precisa tolerar aquele alimento dentro da boca. Então, adequa a expectativa, não espere que seu filho vai comer grandes quantidades. A segunda coisa é: nunca force a criança a comer. A gente não deve nunca, jamais forçar. Eu sei que isso é muito difícil quando a criança não come, a gente fica angustiado, mas isso vira uma bola de neve com a colher ou até inúmeras estratégias, seja distraindo, fazendo aviãozinho, até usando telas, então tablet, celular, TV, para distrair a criança para ela comer. Ela pode ser até que ela coma, pode ser até que ela abra a boca, mas ela não está aprendendo muita coisa. Nesse primeiro momento, é muito importante que a criança aprenda, que ela tenha prazer, que ela crie um relacionamento com a comida. E isso vai ser uma consequência desse relacionamento que ela tiver com a comida, vai ser o ato de comer. Depois, a gente tem que entender qual que é o contexto. Meu filho não come. Ele tá doentinho? Será que tem dente nascendo? Porque se tiver dente nascendo, vai causar dor, vai causar desconforto. Ele não vai querer colocar nada na boca. Isso é natural. Se ele tiver alguma doença, a gente tem que até olhar para trás, e perguntar para o pediatra e observar e pedir ajuda do pediatra nesse sentido. Será que não é uma alergia alimentar, que ele também não está tolerando aquele alimento na boca? Não é uma doença do refluxo que causa muito desconforto quando ele come, ele se sente mal, ele cria uma memória ruim
daquele momento de alimentação. Outras coisas até que a gente tem um perfil que se chama perfil sensorial, a criança não tolera pegar coisas mais gosmentas, mais gelatinosas, como o próprio alimento é. Então a gente tem que antes ver se a criança tolera e tomar um tempo para a criança ter coragem e conseguir pegar esses alimentos. Antes disso, ela precisa brincar, ter contato com a natureza, ter outras experiências sensoriais que não seja só dentro do contexto da alimentação. Então pode ter coisas por trás. Se a criança está doentinha, ela não tem fome, não tem apetite, às vezes a garganta está doendo, às vezes ela está sentindo alguma dor, está se sentindo mal e não quer comer. Quando a gente está doente, a gente também, nosso apetite diminui, isso é normal. Então adeque as suas expectativas novamente, além de observar se tem alguma coisa de errado. E a outra situação é essa realmente. Tem alguma dificuldade, meu filho já passou a introdução alimentar, tá lá com seus 2, 3, 4 anos e não come quase nada, ou passou a ficar mais seletivo com os verdinhos, principalmente folhas, legumes verdes. Isso é uma das principais queixas, né? Parece que tudo que é verde vira uma coisa que as crianças têm pavor. Mas é uma fase também, então se seu filho antes comia de tudo, você sempre deu o exemplo para ele, que é super importante dar o exemplo pro seu filho antes de mais nada. Não adianta você querer que ele coma todos os grupos alimentares se você é totalmente junk food, se você come só porcaria, não adianta. Deve dar o exemplo pro seu filho. E aí a gente vai começar a ver resultado. E se por acaso seu filho, diante de todas essas dicas, são pequenas dicas, aqui é só uma pequena amostra, né, daquilo que a gente acaba fazendo no consultório, você deve procurar um especialista. Então, um pediatra que tenha uma abordagem nessa área, um nutricionista que vai ajudar também nessa área do comportamento alimentar, uma fonoaudióloga que trabalha com dificuldades alimentares. Tudo isso vai te ajudar a ter um norte, a ter um caminho, e espero que realmente a gente consiga enxergar de forma mais ampla a alimentação, não só o momento que a criança tem que comer e que tem que ganhar peso ou que tem que ingerir aquele alimento e pronto, mas como uma relação, como a gente trazer isso para o contexto familiar, de a criança está comendo, você está comendo, todo mundo na mesa, sentado e tendo um momento de prazer se alimentando juntos. Isso que tem que remeter à alimentação, tem que se remeter a algo feliz, a algo bom. Então, esse foi o vídeo sobre dificuldade alimentar, espero que vocês tenham gostado. Foram algumas dicas e algumas ferramentas que eu trago do consultório, que eu também procuro entender o contexto familiar, procuro entender cada criança, cada família. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão também de outros temas para fazer, coloca aqui embaixo, aqui nos comentários. Se inscreva no canal, curta, compartilha. E é isso aí, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.